Ele insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Como profissão de nossa fé, rezamos junto o credo apostólico, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, doida de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos nossas súplicas ao Senhor sempre fiel, dizendo: santificai, Senhor, o vosso povo. Fazei, Senhor, a igreja dócil à voz do Espírito Santo e fiel à missão de renovar o mundo, vos pedimos. Comigo, santificai, Senhor, o vosso povo. Tornai os ministros da igreja despojados e dispostos a acolher os pobres, vos pedimos. Comigo, santificai, Senhor, o vosso povo. Irradiai sobre nós a vossa luz e dirigi o trabalho das nossas mãos, vos pedimos. Comigo, santificai, Senhor, o vosso povo. Ensinai-nos a ser solidários com os pobres e necessitados, vos pedimos. Comigo, santificai, Senhor, o vosso povo. Ajudai-nos a guardar os vossos mandamentos e valorizar vossa palavra, vos pedimos. Comigo, santificai, Senhor, vosso povo. Comigo, pessoal: Senhor Deus, de justiça e paz, e reconheceis a necessidade do vosso povo. Dai-nos um coração generoso, aberto à vossa palavra, para que nós venhamos convertermos continuadamente por Cristo nosso Senhor. Digam comigo amém. Podeis assentar em nome de Jesus, o nosso Senhor. Pessoal, nós passamos estes domingos passados, meditando profundamente na palavra de Deus sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aprendemos muitas coisas maravilhosas. Deus se manifesta nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Deus se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso é uma doutrina irrefutável da Bíblia. Seitas heréticas e falsas que existem no mundo, como Testemunha de Jeová, que foi fundado por Charles Taze Russell, que trouxe essa heresia ariana novamente à tona no início do século passado, negando a Trindade, negando a manifestação triuna de Deus. Isso está explícito na Bíblia, porque não se trata de dogma. Eu, pessoalmente, eu não creio nem aceito dogma. O que é um dogma? Dogma é uma declaração do homem acerca de uma verdade. Muitas das vezes essa declaração do homem, ela não está conveniada com as Escrituras Sagradas. É uma declaração baseada em teses teológicas, que não tem, ou até mesmo em teses heréticas, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Mas quando se trata de falar da manifestação triuna de Deus, nós vemos na Bíblia o nosso Senhor, o próprio Jesus Cristo, antes de ele ascender aos céus, quando comissionou seus discípulos para de ensinar e disseminar a palavra de Deus, ele disse, ele chegou para os seus discípulos e disse: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na própria Bíblia Sagrada, nós vemos a manifestação triuna de Deus. Deus aqui na Bíblia se manifesta, o autor da Bíblia, Deus Pai. O assunto principal da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse,
Jesus. E o inspirador das Escrituras Sagradas e o intérprete é o Espírito Santo. Então a Bíblia é o livro sagrado, o livro dos livros, que traz para nós a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Paulo diz lá em Timóteo, no capítulo 3:16, toda a escritura divinamente inspirada é apta para exortar, para redarguir, para ensinar, para corrigir o homem na justiça. O apóstolo São Pedro também, no capítulo 1, versículo 21, diz: toda a profecia não foi pronunciada por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então nós vemos que até nas Escrituras Deus está presente triunicamente. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia tem como autor Deus Pai, o assunto principal Deus Filho e o inspirador e o intérprete Deus Espírito Santo. Agora, como entender Deus se manifestando nas três pessoas da Santíssima Trindade? Isso é mistério. Claro que você jamais, se eu pedisse para que você fosse lá em Santos buscar a Praia de Santos nessa bacia aqui, você não conseguiria fazer isso jamais. Assim também, para você compreender a consubstanciação da Trindade, como que Deus se manifesta nas três pessoas da Santíssima Trindade, isso é uma coisa que nossa mente humana, por mais iluminada que seja pelo próprio Deus, nós não teríamos condição de compreender essa dimensão fantástica e profundíssima. Nós colocaríamos essa situação dentro do capítulo 29, versículo 29 de Deuteronômio. As coisas reveladas são para nós, nossos pais e nossos filhos. As coisas ocultas são para Deus. Então, tem coisas que Deus não revelou a nós, pertence a Ele. Nós temos o poder, o dom da fé, de crer que Deus se manifesta nas três pessoas da Santíssima Trindade. Nós aprendemos que o Espírito Santo foi prometido por nosso Senhor aos seus discípulos. Jesus chegou para o seu povo, aos seus discípulos, e disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Esses discípulos receberam a promessa de receberem o Espírito Santo. Para quê? Para eles disseminar a palavra de Deus, para eles pregar o Evangelho, para eles serem cristãos fortes, cristãos genuínos. E é impossível o cristão, nos dias de hoje, por exemplo, viver nesse mundo sem o Espírito Santo. Foi uma promessa que Deus deu até mesmo antes do nascimento de nosso Senhor, através do livro do profeta Joel. Nós vamos ver lá escrito, né, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa palavra foi repetida pelo apóstolo São Pedro no dia dos Pentecostes, quando o povo em Jerusalém viram os discípulos falando nas línguas de fogo. Nas línguas de fogo, como está escrito lá no capítulo 2 de Atos. E de repente veio do céu um vento impetuoso que encheu toda a casa. E os que estavam reunidos começaram a falar em outras línguas, línguas repartidas de fogo, como diz capítulo 2 do 5º livro do Novo Testamento, capítulo 2, versículo de 1 em diante. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A evidência literal da manifestação visível do Divino Espírito Santo no cristão é ele falar nas línguas de fogo. Aprendemos também que não é certo você falar línguas estranhas, como comumente nós temos o hábito de falar, tradicionalmente, no meio religioso cristão. Falar línguas estranhas, referir-se ao manifestado do Divino Espírito Santo, línguas estranhas, não é certo. Porque compreendemos lá no capítulo 2 que quando eles falaram, não obstante serem as línguas estranhas para os galileus, mas para as pessoas que estavam em Jerusalém, não era estranha. Porque eles, os discípulos galileus, que falavam o aramaico e arrastavam o hebraico, eles falaram nas línguas da Mesopotâmia, da Frígia, de outras nações que estavam ali em Jerusalém, na festa dos judeus Pentecostes. Outra coisa também, você não pode falar também línguas estranhas e dizer também assim, olha, ele
está falando numa língua que ninguém compreende, entendeu? Então, note bem, biblicamente, o certo é você falar línguas de fogo, não línguas estranhas, não língua do anjo. Também língua do anjo também não. Porque nós vamos falar a língua dos anjos quando estivermos nos céus. Quando nós estivermos nos céus, né? Entendeu? Então, a palavra de Deus que é forte, que é poderosa, que é maravilhosa, ela nos esclarece as coisas. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, que você tem que ler a Bíblia, para você não ficar preso à heresia. Nós aprendemos que o Espírito Santo é manso, que o Espírito Santo é justiça. Aprendemos também que o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Paulo fala isso lá em Coríntios, quando ele orienta a igreja com relação à diversidade de dons. Ele diz que o maior e o mais perfeito e o maravilhoso dom que os discípulos, que o povo de Deus deveria aspirar, seria o dom da profecia. Porque a pessoa que fala nas línguas de fogo, ela edifica-se a si próprio com Deus, falando é um ministério com Deus. E a pessoa que profetiza edifica a igreja. Paulo, ele sugeriu para a igreja de Coríntios, para que eles aspirassem o dom maior de falar a profecia, né, que edifica a igreja de nosso Senhor. E Paulo explica que este Espírito, não obstante ser um Espírito, Espírito de Deus, mas existe diversidade de dons carismáticos. O dom de falar nas línguas, de interpretação das línguas, do discernimento dos Espíritos, o dom da revelação, o dom da ciência, o dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom de operação de milagres, de curar os enfermos, são dons espirituais. Entendeu? E dentre esses dons, um dos dons mais importantes que na mente do apóstolo São Paulo, que sugeriu para o povo de Corinto, da igreja de Corinto, era o dom de profetizar. Por quê? Porque a profecia edificava a igreja. E esses dons espirituais, Paulo mostra, dentro de Coríntios, capítulo 12 e 14 de Coríntios, ele mostra que esses dons, eles servem para três fundamentais coisas para a igreja de Cristo. Para exortação, para admoestação e para a edificação da igreja. Então, os dons carismáticos, os dons do Espírito Santo derramado para a igreja, para adornar a igreja, é para edificação, para a exortação e a admoestação da igreja de Jesus. Então, a igreja de Jesus, ela é rica, porque ela tem o Divino Espírito Santo, o Divino Espírito Santo de Deus. Abraão teve um momento, teve um instante, que ele pediu o servo dele, Eliezer. Quem está lendo a Bíblia passou por essa parte. O servo Eliezer, para ir buscar uma mulher para o seu filho Isaque. E assim aconteceu. Nós lemos aqui em Gênesis que Eliezer foi orientação de Abraão buscar uma mulher para o seu filho Isaque. E ele fez várias provas, este Eliezer fez várias provas. Uma das provas seria, se ela der água para os meus camelos, então essa será a escolhida, será a mulher ideal que eu levarei para o filho do meu senhor Abraão, que é o Isaque. E assim foi. Eliezer foi até lá, no poço, e encontrou com Rebeca. E dali aconteceu que ele conversando então com Rebeca então, pelo Espírito de Deus, né, aceitou então o convite e ela foi se encontrar com Isaque para um casamento mais expressivo da Bíblia Sagrada, que ao meu ver, pessoal, eu diria, um casamento milenar, porque Deus havia feito a promessa para Abraão de que faria dele uma grande nação, a descendência dele seria grande na terra. Deus disse para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis,
Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus estava ali estabelecendo, através de sua promessa, a criação de uma nação chamada Israel. Então, Israel, ela foi uma nação que Deus, dentre as nações pagãs, Deus levantou através da descendência de Abraão. E essa mulher foi escolhida por Eliezer. Eliezer foi amando de Abraão, do pai Abraão, buscar essa Rebeca. E ali foi um casamento maravilhoso, bonito. Você deve ler. Eu vou até situar aqui na Bíblia, para você pegar na sua casa e reler, até mesmo aqueles que já leram, né? Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia e pegasse, lesse aqui, quando Eliezer foi amando do pai Abraão buscar a Rebeca, né? E aí, o velho Abraão estava avançado em idade. Capítulo 24, né? Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: põe tua mão debaixo da minha coxa. Quer dizer, um ritual que existia entre os judeus para fazer juramento. Quero que jures pelo Senhor Deus, os céus e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Sim, mas sim na minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo respondeu: talvez essa mulher não me quererá seguir a esta terra, nesse caso. Poderei reconduzir o teu filho à terra onde saístes? Guarde-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha pátria, que me disse que jurou dar esta terra à minha posteridade, este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para meu filho. Essa história linda, desse casamento fantástico, maravilhoso, que está prescrita aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, né? Onde acontece o casamento de Isaque com Rebeca. Né? Você lê aqui no capítulo 24 de Gênesis. Isso aqui é uma simbologia bíblica, simbolizando o quê? O Espírito Santo. O Eliezer simboliza o quê? O Espírito Santo. O Abraão simboliza Deus Pai. Isaque simboliza Jesus. Entendeu? Então, quando Eliezer foi até lá na casa da parentela de Abraão, para buscar a Rebeca, para poder casar com Isaque, essa história narrada na Bíblia Sagrada simboliza o momento quando o pai vai mandar aí o seu filho no arrebatamento, né? O seu filho vai estar nas nuvens, e o Espírito Santo, simbolizando Eliezer, vai pegar a igreja, que é Rebeca, a Rebeca de Deus, vai pegar a Rebeca, a igreja de Cristo, somos nós, o seu povo, e vai juntar com o noivo nas nuvens, para poder casar e viver para sempre nos céus. Diga graças a Deus. Essa história é linda. Então, eu disse que nós falaríamos qual seria o último trabalho. O último trabalho do Espírito Santo na terra, com a sua igreja. Lembra que domingo passado nós dissemos? Qual seria o último trabalho da igreja, do Espírito Santo aqui no seio da igreja? Depois de tantas operações fantásticas, maravilhosas, depois de ele ter preservado a sua igreja, dado este poder para poder viver neste mundo, porque para a igreja de Jesus permanecer intacta, para que o inferno nunca venha alcançar, como nosso Senhor prometeu. Ele diz: as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Mesmo com todo o sofrimento que a igreja passou, pelas dores, em alguns países cristãos estão sendo assassinados por amor a Jesus Cristo. Por amor a Jesus. Irmãos devotos daqui, nesse momento que estão aqui me ouvindo, tem pessoas, irmãos nossos, em vários países do mundo que estão morrendo por amor ao Evangelho, sendo assassinados, sendo queimados vivos, mas mesmo com uma
feroz perseguição que existe, mas o Espírito do Senhor, ainda que está no seio dessa igreja, mantém essa igreja intacta, preparada para estar com Jesus nos céus. O último trabalho do Espírito Santo será esse, de levar o seu povo. Assim como Eliezer pegou a Rebeca para encontrar com Isaac, assim o Espírito Santo virá e vai levar a sua noiva, a noiva de Cristo, ao encontro do Senhor nos ares, do arrebatamento, como nós conhecemos nas Escrituras Sagradas. Infelizmente, tivemos que aprender também, durante esses domingos, tivemos que aprender também que muitas pessoas estão confundindo o Divino Espírito Santo. E muitas igrejas católicas e evangélicas que estão praticando cair no Espírito, repouso no Espírito, nós aprendemos pela Bíblia que não é assim que se procede. Para se receber o Espírito Santo, não tem que cair no chão. Isso é uma heresia muito forte que está havendo, que está se avolumando nas igrejas. Eu, como cristão, fico triste de ver o crescimento dessa heresia tomando proporções alarmantes e até escandalosas, servindo até de chacota. Isso aí não é a obra de Deus. Tomara que vocês aqui, e aqueles que me ouvem pela internet, que nunca venham se submeter aos caprichos dessa heresia, ao ponto de cair no chão para receber o Espírito Santo. Isso não é bíblico, pessoal. Não está na Bíblia isso. Nós tivemos que aprender isso para que nós não sejamos a próxima vítima. Porque onde está o homem, está o erro. Onde está o homem, está o erro. Nós somos falíveis, perfeito, irrepreensível e santo. Irrepreensivelmente somente o nosso Deus. Mas nós, enquanto estivermos aqui na terra, nós temos como o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, que nos ensina através da sua palavra os módulos, o proceder da vida cristã. A palavra de Deus nos ensina. E o nosso Senhor, ele nos adverte, nos admoesta através da Bíblia, para que nós viéssemos provar se os Espíritos são de Deus. O apóstolo São João, ele fala sobre isso. Provai os Espíritos se são de Deus. E também diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvido ao ensino de espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E para nós recebermos o Espírito Santo, em primeiro lugar, temos que sermos convertidos a Jesus. Porque está escrito em Atos dos Apóstolos que a promessa vos diz respeito, a promessa do Espírito Santo diz respeito a vós, a vossos pais, a vossos filhos e a todos quanto nós, o Senhor, chamar. Chamar para quê? Para a salvação. O apóstolo São Pedro, no dia dos Pentecostes, quando ele fez a primeira homilia pentecostal, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim o tempo do refrigério na presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, o qual dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, o qual Deus falou, através dos seus santos profetas, desde o princípio. O Espírito Santo é para aqueles que buscam a Jesus, para a igreja do Senhor que se arrependeu, que se voltou para o nosso Deus através do Evangelho de nosso Senhor. O Espírito Santo em nós glorifica Jesus. O Espírito Santo em nós nos fortalece e nos prepara como igreja adornada para o encontro de Jesus nos céus. Assim como Eliezer saiu para buscar Rebeca ao encontro de Isaac, para formar grande descendência e formação da grande nação de Israel. Assim também, esse Espírito que está em nós, o último trabalho que ele terá em nossas vidas será de transformar os nossos corpos vivos em corpos de anjos, em corpos incorruptíveis, para estar com Jesus. O último trabalho do Espírito Santo vai ser nos cemitérios do mundo inteiro, quando o sopro de Deus penetrará nas sepulturas, como diz a palavra de Deus. E ali os santos de Deus, eles vão ressuscitar com corpos incorruptíveis, como de anjos, para estar com Jesus no céu, como Paulo fala lá em Tessalonicenses.
que nós vivos não precederemos os que dormem, mas ao som da última trombeta, ao som da trombeta dos anjos, do anjo de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em corpos incorruptíveis, como diz lá no capítulo 15 de Coríntios. E seremos um corpo só de anjos nos céus para estar com Jesus. Glória a Deus. Paulo recomenda à igreja e a todos nós: não extingueis o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito do Senhor que está em vós. Então, encerrando essas palavras, eu quero dizer a você: para você receber o Espírito Santo, você precisa estar com Jesus. Você precisa estar de pé. Você precisa estar com o coração em online com Deus. E você vai estar com a promessa de Deus na sua vida, com o poder de Deus na sua vida. E é só você buscar que você vai receber. Nunca, jamais, você tem que se deitar, se jogar no chão, rolar como cobra, para poder receber o Espírito. Não. Nós orarmos a Deus de boca no pó, isso é Bíblia. Orarmos a Deus de boca no pó na nossa casa, ou até mesmo na igreja. Orar a Deus. Se ajoelhar, entendeu? Agora, você se jogar no chão, se rolar pelo chão, para poder receber o Espírito Santo, isso não, pessoal. Não aceite isso. Isso não é de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos seguir a orientação de Deus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai estar conosco para sempre. E o último trabalho que ele irá fazer conosco aqui nessa terra vai ser esse: de nos transformar em corpos incorruptíveis para estarmos para sempre com o Senhor. Próximo domingo, nós vamos começar aqui a purificação, a missa da purificação com a palavra de Deus. Nós vamos abordar assuntos polêmicos sobre a Bíblia Sagrada. Em cada domingo, nós vamos ter aqui um assunto polêmico. E domingo que vem, nós vamos começar falando sobre a criação. Cientistas disseram que o mundo foi criado, o universo foi criado por uma grande explosão. Albert Einstein, teoria que diz que o homem, do Big Bang, né? Que houve uma grande explosão e que o universo foi formado. O outro ateu chamado Darwin, ele anunciou também que o homem veio do macaco, dos pitecântricos elétricos. Quem que está certo? A Bíblia ou a ciência? A ciência diz que o homem veio do macaco, que o homem se evoluiu. Tem consistência essa teoria de Darwin? A criação do universo, dos céus, da terra, dos planetas, das estrelas, foi resultado de uma grande explosão, como Albert Einstein ele expôs nas suas pesquisas científicas? Nós vamos nos purificar com a palavra de Deus e conhecendo as verdades da Bíblia. Esse assunto polêmico que são ensinados nas escolas e nas faculdades, eu falo isso porque eu aprendi assim. Eu aprendi com professores altamente sofisticados em conhecimento humano. Ele diz na sala de aula que o homem veio dos pitecântricos elétricos, uma família de macacos. Será que a ciência está certa? Será que os homens estão certos em dizer isso? Essas e outras coisas nós vamos meditar na palavra de Deus já a partir do próximo domingo. E na proporção que nós vamos penetrando nas questões polêmicas do ser humano com relação à palavra de Deus, nós vamos nos purificando, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. E não somente libertar-nos, mas de purificar. Jesus disse assim: vós já estáis limpos com as palavras que eu vos tenho falado. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo. Aos nossos amigos que nos acompanham pela internet, pelo site, pelo canal Yahvé, o nosso abraço a todos vocês. Você pode entrar em contato conosco, mandar o seu e-mail para missãoyahvé@gmail.com, tá bem? E o telefone da nossa igreja, 25976926, prefixo 11, São Paulo. A todos vocês, até o próximo encontro. A qualquer momento eu vou estar por aqui, em nome de Jesus, o nosso. Assista no nosso site,
os vídeos das missas, das celebrações da palavra de Deus. Nós vamos prosseguir por aqui pela Justiça TV, a continuação dessa celebração. Fique de